E nós temos o prazer de receber o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. É sempre uma satisfação enorme participar do Jornal Brasil Atual. Já Satisfa... estava com saudade, na verdade. Opa, a gente também. A satisfação é toda nossa, Uchoa. Agora, o que não está muito satisfatório faz tempo, inclusive, é o cenário político brasileiro, né, Uchoa? Manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro no último domingo, 1º de maio, tiveram cartazes defendendo pautas que são inconstitucionais, como a intervenção militar e também a promoção de ataques ao STF. E ontem o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que pedidos de volta da ditadura e ataques ao STF nos atos pró-governo são liberdade de expressão. Você acredita que esse episódio pode ser um definidor para a gente ter na prática o que são os limites da liberdade de expressão e inclusive diferenciar esse conceito de liberdade que é muito utilizado não só por Mourão, mas por toda a base bolsonarista, Ochoa? Glauco, honestamente, eu acho que isso não vai mais ser o condão que vai definir essa discussão, porque já está muito repetitivo. Agora, é mais uma demonstração, Glauco, que nós estamos entre a civilização e a barbárie. Porque, veja só, nós estamos falando do 1º de maio, né? Quer dizer, a pauta dessas pessoas que foram incentivadas ao Bolsonaro a ir às ruas não foi a defesa da classe trabalhadora, dos trabalhadores, das trabalhadoras, não foi sequer a defesa do trabalho. Foi realmente o que eles chamam, né, de liberdade de expressão, mas na verdade é a liberdade de defender o golpe militar, a ditadura, o AI-5, o fechamento do Senado, quer dizer, o estado de exceção. Então, mostra muito claramente que este governo não tem compromisso nenhum com a empregabilidade, com o bem-estar da sociedade, só quer mesmo acirrar o ódio e atrasar o Brasil. Né? Porque, veja só, uma altura dessa do campeonato, você defender o indefensável, né? Que é a ditadura, chega a ser estúpido. Eu, de minha parte, eu acho que na democracia a gente deve tolerar tudo, né? Menos a intolerância. Então, você defender um regime que tortura, que mata, que rouba o voto, que rouba o Estado democrático de direito por dentro e por fora, que assassina a democracia, isso para mim era para dar cana. Né? Não tem essa história. Né? É uma falta de vergonha o vice-presidente da República defender esse tipo de desmando, ou esse tipo de apologia ao crime como se liberdade de expressão fosse. Mas confesso, Glauco, que também não me admira, porque não é a primeira vez e acho também que não será a última. Né? E é importante lembrar também, Uchoa, que esse tipo de manifestação, defesa da ditadura, já existia ali nas manifestações pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E quando a gente alertava para isso, dizia, olha, tem gente ali fazendo, promovendo atos antidemocráticos. Inclusive comentaristas da mídia tradicional falaram, mas são uma minoria. E hoje a gente chega a atos que são de fato antidemocráticos e compostos por uma maioria que defende a volta da ditadura, já defenderam AI-5, atacam o Supremo Tribunal Federal. A normalização desse tipo de ato, Show, o quão ruim ela é para as instituições e para essa democracia brasileira que já está tão fragilizada. Não, isso é péssimo, né, Glauco? E mais, né? A ousadia de contar dentre os seus quadros com Daniel Silveira, que acabou de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente por levar as últimas consequências à defesa desse tipo de coisa que você citou. E mais, sendo tratado como herói, né, com direito a uma plaquinha como essa da Marielle, que ele covardemente quebrou lá atrás. Quer dizer, é o fim da picada, né, dessas pessoas que já estão buscando o estado de exceção faz tempo. Você lembrou bem, desde a época do impeachment da presidenta Dilma, na verdade, acho que desde aquelas manifestações de 2013 já se podia perceber que ali existia uma série de pessoas que estavam buscando, né, o retorno aos tempos que não deveriam voltar jamais, né? E cresceram, né? Só que ao crescerem, também mostraram que no comando de um Estado são profundamente incompetentes.
não sabem administrar não só crises, mas sequer coisas simples. Então, o Brasil hoje está vendo qual é o tipo de governo que essas pessoas têm para entregar para o povo. É um governo de carestia, um governo de alta de preço, um governo sem expectativa para a juventude, é um governo que a educação e a saúde ela é sucateada constantemente. Então, acho que muita gente que acreditou que, de fato, essas pessoas tinham alguma credibilidade, já pensam diferente, sabe, Glauco? E falando em normalização do absurdo, Shoa, ontem o ministro Edson Fachin, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o processo eletrônico de votação é reconhecidamente seguro e que as eleições do Brasil são íntegras. Ele fez essas afirmações num discurso para integrantes do Observatório da Transparência das Eleições e disse o seguinte, Shoa: o Brasil tem eleições íntegras, o voto é secreto e o processo eletrônico de votação, conquanto sempre suscetível de aprimoramentos, é reconhecidamente seguro, transparente e auditável. E aí, o absurdo que eu digo normalizado, Shoa, é toda vez o presidente do TSE ou integrantes do Tribunal Superior Eleitoral terem que vir a público dizer: olha, as eleições são seguras, o processo eleitoral brasileiro, o processo eletrônico de votação é íntegro, por conta justamente dos ataques recorrentes que é feito ao sistema eleitoral brasileiro. Isso também não poderia ser tolerado da forma que é hoje, Shoa. Isso aí é esdrúxulo, né, Glauco? Porque é questionado exatamente por aquele que foi o maior beneficiado pelo próprio sistema eletrônico. Se não fosse a infalibilidade do sistema, não teria sido computado voto para o Bolsonaro a ponto dele ser eleito, não só presidente da República, mas deputado tantos anos, e toda a sua bancada. Então, isto é uma falácia que visa, claro, preparar o terreno para lá na frente se questionar o resultado das eleições, né? Mas é uma coisa também que já vem sendo plantada desde o princípio do governo. É uma moda que a gente conhece, já aconteceu nos Estados Unidos através do Trump, a metodologia é a mesma, e lamentavelmente a gente está vendo a aproximação das eleições, e não só essa coisa no arrefecer, como o presidente do TSE tem que ficar alertando a todo segundo sobre a segurança das urnas eletrônicas. Agora, menos mal que este alerta que você colocou aí, que ele fez ontem, foi num observatório já composto, exatamente em função dessas discussões do presidente da República, composto com setores da sociedade civil, vários órgãos de Estado, inclusive a presença de representantes das Forças Armadas. Então, é mais um argumento falacioso do Bolsonaro. Só quero dizer, Glauco, que se houve alguma falha no sistema eleitoral nas eleições passadas, foi no controle de fake news, né? Isso sim é grave, mas não na hora de computar aquele voto que está na urna, que é eletrônico. Isto é auditável, isso já é conhecido, não é de hoje, é reconhecidamente um dos sistemas mais seguros do mundo. Agora a gente tem que ver como é que evita que esse tipo de notícia, por exemplo, a de que o sistema eleitoral ele é fraudável, né, ela não circule, porque isso sim é um crime eleitoral. Não só isso, mas, por exemplo, o presidente está fazendo campanha abertamente Brasil afora. Então, isso. A nossa falha do sistema eleitoral está muito em função desses aspectos específicos, mas não na urna eletrônica. E lembrando ainda, inclusive, uma outra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, à época, inclusive, o relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que é muito atacado pela base bolsonarista, mas nós tínhamos ali em 2018 uma recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU de que o TSE deveria aceitar o pleito da candidatura do ex-presidente Lula por risco justamente de perecimento de direito que à época existia, e depois confirmamos que esse risco infelizmente se concretizou, e o TSE indeferiu a candidatura do ex-presidente Lula. Então, os mesmos bolsonaristas que criticam hoje isso, o TSE, ou mesmo o ministro Barroso, que virou um alvo deles, esquecem desse fato que aconteceu ali em 2018, Shoa. É aquela coisa, né? Se o juiz é a favor daquilo que eu acho que é verdade, que é bom, ele é um herói. Se ele julga contra, ele é um bandido. Então, essa é a lógica do bolsonarismo. Ela não guarda coerência, né, Glauco? Ela guarda muito egoísmo
claro, uma percepção completamente distorcida da realidade brasileira. Eu acho que você tem que respeitar a independência do magistrado, né, e analisar o STF como um colegiado. Mas eles não fazem isso, né? Eles personalizam, porque faz parte do método, né? Desacreditar pessoalmente, é, violar, né? Denegrir as reputações e põe em risco, né? Porque, veja só, nós estamos falando aí, não são pessoas, um universo totalmente de pessoas que estão apenas chateadas, enfurecidas. Existe neste universo pessoas que fogem à normalidade, né? Que estão armadas, que são capazes de fazer muitas coisas, né? Colocar em risco o ministro, a família dele, o filho do ministro, o neto do ministro na escola. Eles jogam com isso e isso precisa ser banido socialmente. É uma prática que está muito além da brutalidade que já é o cancelamento, né? Até porque a gente tem mesmo que estabelecer um limite mais evidente para as pessoas, né? Porque tecer críticas ao STF e às instituições de uma forma geral, a decisões judiciais é uma coisa. Outra é isso que você falou, né, Uchoa? Fazer ameaças, promover ataques, pedir o fechamento da corte, isso extrapola e muito o que o general Mourão entende como liberdade de expressão, né? É horrível, né, Glauco? Assim, o que o general Mourão fez foi uma vergonha, mas realmente não foi diferente do que fez o general Heleno. Veja, nós estamos falando de um ministro de Estado responsável pela segurança institucional do presidente da República. Ele vai a um palanque, profere barbaridades, e essa coisa fica normalizada, né, como se a palavra dele fosse uma palavra mais lúcida ou mais elegante de alguma maneira, mais crível do que qualquer outra, quando na verdade está utilizando o cargo para fazer a apologia de condutas contra o Estado Democrático de Direito. Devia ter vergonha na cara, já que não tem qualquer respeito pela legalidade, pelo menos respeitasse a ética. Mas é demais também, de minha parte, cobrar a ética dessa turma. De fato, eu não acredito mais que seja possível. A gente precisa dar uma virada nessa página e essa turma realmente precisa ir para o lixo da história. A gente não sabia que eles existiam no lixo da história, mas em algum lugar tem um lixo, uma lixeira bem grande, onde essas pessoas precisam dormitar ali. Mas eu estou muito confiante de que essas eleições possam ser o diferencial desse momento histórico, sabe? Dar essa virada, eleger um presidente realmente do grau, do nível que o Brasil merece, e a gente retomar o caminho da democracia, porque desse jeito está ficando cada vez mais difícil. E o show ainda falando dessa relação de justiça e política. Muitos avaliam que a crise desencadeada pela condenação do deputado Daniel Silveira e também as declarações, a nota do Ministério da Defesa atacando o ministro Luiz Roberto Barroso, nesses dois episódios o presidente da corte, Luiz Fux, não teria tomado atitudes devidas, né? Seja do ponto de vista jurídico, seja mesmo do ponto de vista de dar declarações públicas defendendo a corte. Como é que você tem visto a atuação de Luiz Fux, que sempre tenta ali uma aproximação com Jair Bolsonaro? Isso aconteceu durante boa parte da pandemia também, às vezes até uma aproximação que está fora do protocolo, né? Como é que você tem visto essa atuação do Fux, Uchoa? Glauco, eu acho que o Fux ele deu um azar muito grande, né? O mandato dele começou terminando. Ele assumiu o STF em plena pandemia, com os corredores vazios, o plenário esvaziado, né? Assim, um momento em que o funcionamento não era o mesmo. Então, o mandato do presidente do STF é muito curto, e é bom que seja, né? São 2 anos. Então, ele tentou emplacar ali, naquele primeiro momento, uma ideia lavajatista, que não repercutiu no conjunto dos ministros, e a partir dali era só contar o tempo final do mandato. Então, ele tem tentado manter uma relação com o presidente da República, mas, ao mesmo tempo, o presidente da República não demonstra nenhum interesse em manter uma relação minimamente
elegante com o Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, né? Ele ataca o Supremo institucionalmente, ele ataca os ministros individualmente, ele agride as famílias dos ministros. Então é muito difícil para o Fux fazer um papel de apaziguador se de um lado você tem um espírito belicista 100%, né? Então o que já se vê claramente é que há um movimento de troca de comando. Em setembro, ele deixa a presidência do STF, assume a ministra Rosa Weber, tem um outro perfil, é uma pessoa mais discreta do ponto de vista dessa participação, né, em imprensa, ela é mais contida. Eu acho que é bom, nesse momento, a gente ter, talvez, no Supremo, uma pessoa com esse perfil e respondendo nos autos, né? Ela tem uma decisão muito ruim, que eu considero no currículo, que foi aquela em que ela votou no pleno do STF pela prisão em segunda instância, permitindo a prisão do presidente Lula, mas depois vem se redimindo nas votações na turma, teve importantes decisões na época da CPI da Covid contra a corrupção na compra de vacinas, contra a postura negacionista do governo. Recentemente, suspendeu o repasse das emendas do relator. Então, assim, há uma certa expectativa de que o ano em que a Rosa Weber assuma a presidência do STF, porque ela também acho que deixa o STF na presidência com um ano só, porque ela completa os 75, né? Eu tenho uma expectativa de que o STF seja mais fortalecido. Agora, claro, a gente tem que eleger um presidente da República que faça a sua parte, né? Que não só respeite as instituições, mas que também, na hora da nomeação dos novos ministros, saiba escolher bem a composição que vai dar a estabilidade institucional que o país merece. O Fux, ele vai ficar ali entre os 11, mas eu acho que o poder dele nesse momento já está diminuído, ele mesmo sabe disso, e é esperar o tempo passar, chegar a setembro e passar o bastão para o próximo. Uchoa, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um grande abraço para você, para Marilu, para Nahama, para Terlânia. Olha, gente boa que eu quero super bem, viu? E um grande beijo aí para nossa comunidade do Jornal Brasil Atual. Conte comigo sempre. Valeu, um abraço, Uchoa. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.